Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos aqueles que se recusassem em adorar a imagem da primeira besta. Apocalipse capítulo 13, verso 15. Pois bem, meus queridos irmãos, se você que está assistindo esse vídeo nesse momento e ainda não entendeu que o nome da besta do Apocalipse é Jesus Cristo, então assistam outros vídeos desse mesmo canal ou do canal que estará na descrição desse vídeo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, cuja sua ferida mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, que deu todo o seu poder à besta, e adoraram a besta perguntando: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Apocalipse, capítulo 13. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. No entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, para servir de testemunho para toda a humanidade na terra, e então virá o fim. Mateus, capítulo 24, de versículo 14. Os irmãos que estão assistindo, lembra do que eu falei? 1335 dias? Então vamos lá. 1260 dias vai ter a proteção. É o reinado da besta, que ela vai durar 1290 dias. E aí, 1260 dias é o tempo que vocês vão ter uma proteção. As pessoas vão ter proteção. As duas testemunhas vão estar na terra. Os 144 mil selados vão levar vocês para esses lugares. E ali, ninguém toca. O Messias já morreu por causa disso. Ele comprou com o sangue dele. Quem seguir os 144 mil selados, vai para esses lugares e não vai ter sofrimento nenhum. Vai ser protegido. Aí o dragão vai tentar ir e a terra come ele. Aí vai acontecer uns terremotos loucos lá e vai morrer todo mundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para um lugar deserto, aonde Deus já havia preparado lugar, para que ali ela fosse alimentada durante os 1260 dias. Versículo 13 e 14. Quando o dragão viu que tinha sido jogado na terra, ele perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Mas a mulher recebeu 2 asas como as de uma grande águia, com o objetivo de voar para um lugar deserto que já estava preparado para ela, onde ali ela ficará protegida bem longe da vista da serpente por 3 anos e meio. Os que estão com o Messias, os que foram levados, mas as 12 tribos que vai querer matar o dragão, a besta e o falso profeta, mas não consegue. Nesses últimos dias, meus irmãos, o nosso Pai enviou as 2 testemunhas um tempinho antes delas darem seu testemunho, durante o período da grande tribulação, que durará 3 anos e meio. E é esse o significado das 2 asas da grande águia, que um tempinho antes de se iniciar a grande tribulação, as 2 testemunhas vieram trazer a verdade para o mundo, a qual estava encoberta há quase 2000 anos. E isso já fazem exatamente 14 anos que elas já estão anunciando a verdade para toda a humanidade antes de tudo se iniciar, para que as virgens prudentes estejam já preparadas na hora da grande fuga ao encontro do noivo. E eu enviarei os meus anjos com grande clamor, e eles reunirão todos os meus escolhidos nos 4 cantos da terra. Mateus capítulo 24, versículo 31. Mas é esse lugar que o Pai preparou. Tá aqui, ó. Não foi eu que disse. É Ele que preparou. E aí os 144 mil selados, no caso de muitas pessoas que não acreditam nisso, são eles que vão vir fazer o resgate. E vai pegar as pessoas e falar assim, ó, chegou a hora, vamos embora. Aí quem seguir esses homens, provavelmente, sem conhecer a morte. É muito simples. Por isso que eu nunca falei do 144 mil selados. Outra coisa, vocês têm que entender, meus irmãos,
que os 144 mil selados, eles nasceram nessa terra como homens, mas não são daqui. Da mesma forma que o Messias nasceu como homem, os profetas nasceram como homem, os apóstolos nasceram como homem, eles vieram de lá da casa do nosso Pai para resgatar vocês aqui. Um ser humano que acabou de nascer vai conseguir enganar um anjo caído de 7.000 anos. Não tem como. E ali, nosso Pai disse que preparou. Se Ele preparou, porque vai ter o que comer. Esses 1.260 dias é o tempo de vocês se apegar dessa terra. E aí, começar a se preparar para entrar no reino do nosso Pai. Lembrem-se, meus irmãos, da segunda carta que foi escrita para Tessalônica no capítulo 2. Ora, a manifestação do anti-Messias chegará com todo o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres. Ele enganará multidões com todos tipos de sua maldade e todos aqueles que serão destruídos. Eles vão ser destruídos porque não acreditaram e não aceitaram a verdade, a qual os poderia salvá-los. E Deus permitirá que tudo isso aconteça sobre eles, pois esses preferiram acreditar na mentira. O resultado disso é que serão condenados todos os que não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Hoje em dia, nesse exato momento em que vocês estiverem assistindo a esse vídeo, entenda de uma vez por todas que existem duas maneiras para serem salvos nesses últimos dias. Pois bem, a primeira serão aqueles que acreditaram antes da grande tribulação ter dado início. Esses primeiros são chamados e conhecidos como as 5 virgens prudentes. São aqueles que acreditaram e ensinaram outras pessoas essa verdade, porém foram rejeitados por muitos. Mas serão esses os que não conhecerão a morte e terão permissão de entrar no lugar preparado desde a fundação desse mundo. Esses não perderão nem ao menos um só fio de cabelo, pois não tiveram dúvidas em seus corações. Por outro lado estarão as virgens loucas, que por não ter dado crédito nos ensinamentos das 2 testemunhas e de todos aqueles que também ensinaram a verdade, já essas não terão permissão para entrarem no lugar protegido que será nas montanhas, conforme está escrito em Mateus capítulo 24. Elas terão que ficar na grande tribulação, aprendendo e ensinando a verdade ao mesmo tempo, correndo risco de vida, passando fome e sede. E de modo algum poderão colocarem a marca da besta. Pois conforme escrito, aqueles que tiverem a marca da besta na testa ou na mão, serão condenados. E nesse tempo, haverá lei severa, e de quem não adorar a imagem e o nome da besta serão levados para a tortura. Portanto, evitem as grandes cidades, ensinam a verdade num lugar e corre para o outro. Não parem por muito tempo num mesmo lugar. Vocês serão entregues até pelos seus próprios familiares. Mas será necessário suportar e persistirem até o fim dos 1.260 dias. E vocês precisarão ter muito cuidado para não serem pegos pela besta e o seu exército, conforme está escrito, que eles não terão misericórdia. E esses serão dias de vingança, para se cumprir tudo aquilo que está escrito. Lucas capítulo 21, versículo 24. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi-lhes fazer guerra com o restante da sua descendência, que são aqueles que guardam os mandamentos do nosso Pai, e adquiriram o testemunho do Messias. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Lembrem-se, meus irmãos, todos vocês que ficarem na grande tribulação e resistirem os 1.260 dias, que será o momento em que as 2 testemunhas serão mortas pela besta e pelo falso profeta, na grande praça do Vaticano. Quando o sangue delas forem derramado no chão, vocês terão pouco tempo para saírem das cidades e se ajuntar com as virgens prudentes que estarão nas montanhas para aguardarem o Messias voltar e assim ganharem a salvação. Apocalipse 7, verso 13. Então um dos anciãos me perguntou: e esses que estão vestindo vestes brancas, de onde são e de onde vieram? E eu lhe disse: tu sabes, Senhor. Então ele me respondeu: esses são os que vieram da grande tribulação, pois lavaram as suas vestes e as esbranquiçaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles são dignos de estar diante do trono do Pai Celestial. De dia e de noite nunca mais eles terão fome, e nunca mais sentirá sede. Nem sol algum cairá sobre eles,
pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas viva, e Deus enxugará todas as suas lágrimas. Então, resumindo, quando der início à grande tribulação, o primeiro ai do Apocalipse, capítulo 9, haverá a queda do meteoro no oceano, é de onde surgirão os gafanhotos. Porém, alguns dias antes, as virgens prudentes fugirão para as montanhas, até mesmo aqueles irmãos que estiverem impossibilitados por alguma enfermidade, pois nessas horas haverá a cura mundial para todos aqueles que forem resgatados pelos 144 mil selados, conforme a profecia de Isaías, capítulo 35. Já o segundo ai acontecerá conforme o Apocalipse 11. Serão a morte das duas testemunhas que acontecerá na grande praça do Vaticano, pois a besta e o falso profeta os matarão. Seus corpos ficarão expostos por 3 dias e meio, e todos os contemplarão seus corpos no chão. Nessas horas, todos os que conseguirem ficar vivos até esse período da tribulação, sem ter colocado o microchip da besta e forem fiéis até aqui, terão autorização também de irem para as montanhas, onde ali já estarão as virgens prudentes, aguardando o Messias para o casamento. Após esses acontecimentos, restarão ainda 30 dias para si completarem os 1290 dias do reinado da besta, onde nesse período todos eles farão seu último carnaval na terra. E nos últimos 45 dias finais, cairão os 7 últimos flagelos do Apocalipse na terra, onde os que sofrerão essas pragas serão apenas os 500 milhões de demônios. E por fim, completará os 1335 dias de tribulação sobre essa terra. Eis que o terceiro ai terminará com a volta do Messias, juntamente com o Pai e todos os anjos, para prepararem o castigo dos anjos caídos em direção ao sol, que é o lago de fogo e enxofre, descrito nas Escrituras. Portanto, alegremo-nos e festejamos, porque chegou o dia da festa do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada e enfeitada. Ela tem permissão para usar o linho mais puro, mais branco e finíssimo, pois o linho fino representa as boas obras praticadas pelos seus filhos. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8.